Eu não tenho dúvida de que a China vai crescer mais do que o Brasil, porque a gente está crescendo muito pouco, tem vários gargalos aqui, porque ele já está numa inércia também de crescimento há mais tempo. Mas a grande questão, sempre que a gente fala de China e naturalmente dessa ascensão, né, como potência dela, é a questão de uma outra potência já existente de maneira prévia, que são os Estados Unidos. E todos nós falamos aqui desde o começo do podcast, a China vai passar os Estados Unidos. É questão de tempo. Vocês acham realmente que isso vai acontecer? Olha, quando você olha apenas o tamanho da população chinesa, ultrapassar os Estados Unidos é fácil. É uma população infinitamente maior que, mesmo alcançando 30%, 40% do PIB per capita dos Estados Unidos, a China já ultrapassa, inclusive, lá na frente, assumindo que a trajetória de crescimento, mesmo uma trajetória mais modesta, que pode ser 4%, etc., continue, a China pode se tornar não só um pouco maior, mas muito maior do que a economia americana. A economia americana, obviamente, tem algumas vantagens. Ela atrai talento com muito mais facilidade do que a China, né? Ela consegue integrar migrantes com mais facilidade. A China vai ter um problema com desequilíbrio demográfico. Na ciência política, a gente olha muito fatores que podem gerar descontentamento e instabilidade social. E quem participa de protestos são, acima de tudo, homens, e tendem a ser homens solteiros. Porque homens casados com filhos costumam adotar uma postura mais conservadora, mais cautelosa, não quer se expor, por exemplo, enfrentar a polícia. No Oriente Médio... Faz todo sentido, eu nunca tinha pensado nisso. A chamada Primavera Árabe, por exemplo, foi movimentada acima de tudo por homens muito frustrados porque, por não conseguir acumular capital e ter um emprego, não conseguiam se casar. Então, na China tem um problema. Tem um excesso de homens, e esses homens, de milhões de homens, e esses homens matematicamente não podem achar uma mulher para casar, porque a política do filho único produziu um desequilíbrio de gênero que produz esse excesso. A sociedade chinesa ainda não tem até hoje achado o equilíbrio para trazer pessoas de fora. Primeiro, a maioria dos migrantes também é homem. Também é homem. Então, nesse sentido, não adianta, né? Do 1 milhão de sírios que chegou na Alemanha há 5 anos atrás, 70%, 80% são homens. Então, essas pessoas geram um problema. Então, é preciso olhar essas questões. Agora, tudo isso está sendo, obviamente, monitorado pelo governo, que se preocupa com isso. E me parece que, ao longo prazo, seria estranho a gente continuar nesse cenário em que o Ocidente domina economicamente, porque é uma parte muito pequena da população global. Nós crescemos com essa percepção de que a liderança ocidental é o normal. Mas, como você apontou logo no início, o mundo sempre era asiacêntrico, demograficamente falando. Então, o período que começou no início do século XVIII, da liderança europeia e depois americana, é, do ponto de vista econômico histórico, uma exceção muito peculiar, né? Então, de certa maneira, a volta da China para o centro econômico é o normal. E eu concordo, é preciso integrar a China hoje em dia como investidor, não dá para simplesmente ignorar o país, mas ainda hoje existe um pouco a ilusão de que a gente pode continuar lendo apenas jornal americano, não se importando tanto com os detalhes da economia, da sociedade chinesa, por exemplo. O ministro da Economia do Brasil nunca esteve na China. Isso, ao longo prazo, se torna um problema. A elite brasileira, a elite econômica e política, não conhece bem a China. Então, isso envolve delegações de deputados, visitas de presidentes. O Temer, por exemplo, visitou a Ásia 3 vezes e não esteve em Washington, uma só vez. Isso é o futuro. Então, todo mundo precisa se adaptar. Os jornais não têm correspondente na China. Os grandes jornais têm correspondente em Nova York e Washington. Quantos jornais têm correspondente permanente em Xangai? Nenhum. Não tem presença lá. Então, o que acontece? O valor econômico, quando publica uma matéria, é um artigo que saiu na Financial Times o dia anterior, que o valor desse artigo é muito menor e a pessoa que escreveu isso para o Financial Times olhou para a China da perspectiva britânica, que também é uma perspectiva super importante.
Então, esse ajuste, que já no mercado financeiro está muito claro, né? Lá ninguém tem dúvida disso. Mas as universidades precisam se adaptar, né? E eu me preocupo, confesso, porque os meus alunos vão ocupar cargos de destaque no Brasil daqui a 20 anos. Daqui a 20 anos, a China provavelmente terá um peso econômico muito superior e a vasta maioria dos meus alunos terá alguma relação profissional com a China. Seja recebendo delegações chinesas, seja abrindo uma sucursal de uma empresa brasileira lá, seja vendendo para a empresa chinesa. E, querendo ou não, o Brasil continua fingindo que dá para dar um jeito sem se expor muito a essa realidade, porque a China é muito longe. O Brasil é um dos poucos países, junto com a Argentina, Paraguai e Uruguai, que não tem voo direto para a China. O resto do mundo tem. Por quê? Porque a distância é tão grande que não dá. Então ainda eu acho que a gente continua achando, China está muito longe, a gente, enfim... É um problema porque o número de sinólogos no Brasil é muito pequeno, o número de diplomatas que falam chinês é minúsculo e, de novo, os jovens querendo, né, continuam preferindo outros lugares, que eu entendo, fazer intercâmbio em Barcelona é mais legal do que viver... Quem pode culpá-los, né? Então, mas é preciso, eu acho que, iniciar esse ajuste que envolve parcerias em todos os níveis da sociedade, o setor privado já está fazendo isso, mas também o governo brasileiro incentivando o fortalecimento dessa relação, deixando claro que buscar uma relação maior com a China não quer dizer que a gente está de acordo com tudo que acontece lá, né? Não pode ser que alguém que diz vamos investir na China seja chamado de comunista, não tem nada a ver. É uma realidade e a gente precisa se adequar a ela em vez de dizer, nossa, isso é ótimo ou isso é ruim, eu torço para os Estados Unidos, eu torço para a China. O Brasil vai estar no meio, precisa ter boas relações com os dois, mas que hoje envolve dar bem mais ênfase na China para sair dessa situação de assimetria de conhecimento. A China tem uma compreensão muito sofisticada da situação política no Brasil. Eu me assusto muito, e durante essa viagem que eu fiz visitando cidades até menores, cujo nome eu nunca tinha ouvido falar antes. Cidades com 5, 6 milhões de habitantes. Alunos fazendo perguntas sobre o que acontece no Brasil que demonstram um conhecimento muito profundo. Que nem o brasileiro tem. Eu falei, quantos brasileiros têm a capacidade de entender dinâmicas em províncias chinesas, em antecipar muitas das coisas que a gente está discutindo aqui? Né? A crise da Evergrande não é uma grande surpresa para quem vem acompanhando a China. Né? O dono da Evergrande já teve que gastar 1 bilhão em 2018 para resgatar a empresa. Mesmo assim, muita gente aqui está assustada. Por quê? Porque a gente ainda se dá o luxo de acompanhar mais as notícias americanas. Olha o tempo de TV dedicada à eleição nos Estados Unidos, né? Na Globo News. É certo, é importante, é interessante, é fascinante, mas na China, que também é um país muito mais difícil de se cobrir, porque essas questões não acontecem livremente. Então é uma outra maneira de cobrir, mas a gente precisa dar essa ênfase.